Por que as coisas tão óbvias são negadas e um outro evangelho é pregado? Como é possível ensinos tão óbvios serem abandonados, sutilmente esquecidos, e outras coisas irem sendo colocadas no seu lugar? Porque nós temos o que eu chamaria de buracos teológicos. Muitas pessoas acham que poderiam servir a Deus com seus próprios sentimentos, percepções ou revelações, sei lá. Isso me faz lembrar de um seriado, né? Ultimamente eu tenho falado muito de seriado, mas esse eu acho que todo mundo já viu. Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, tem uma nave famosa, a Enterprise, e quando eu via, sempre uma coisa me chamava a atenção, e me dava uma certa agonia, né? Porque o capitão da Enterprise, tanto nos seriados, né, nos vários capítulos, quanto nos filmes, a Enterprise é uma nave incrível, ela é gigante, fica viajando pelo universo, anda na velocidade da luz, só que ela tem um escudo de proteção. Um escudo de proteção, ninguém pode atingir a Enterprise. Agora, sempre que ela estava em situação perigosa, durante os filmes, seriados, e durante tantos anos, ela teve vários capitães, mas o Jean-Luc Picard talvez seja o mais assim, não é? Interpretado por aquele ator careca. Ele nunca deixa ligado aquele treco, nunca. Então sempre é assim, a Enterprise está numa situação, de repente aparece uma nave alienígena lá, perigosa, e aí começa a atirar, e começa a explodir coisa, gente morre, aí ele diz assim, liga o escudo protetor. Sempre dá uma agonia de a gente pensar assim, por que esse treco não estava ligado antes? Não é? Se existe um escudo protetor, por que ele não ficou viajando com aquele troço ligado? Por que ele tem que levantar e gritar, levante o escudo, quando a nave está danificada, pessoas morreram, tragédia já aconteceu? Agora, não era melhor você estar protegido? Então, a razão é essa, porque há tantos erros, porque os erros prosperam na igreja, porque os erros são pregados pela igreja, perpetuados pela igreja, que, sendo a igreja verdadeira, deve ser o baluarte da verdade. A maioria das pessoas estão mortas em meio à igreja visível. Nós devíamos estar sempre alertas, devíamos estar sempre com os escudos ligados. Nós nunca íamos ter dificuldade com a ira e o amor de Deus. Nós íamos sempre poder dizer como Paulo, eu estou pronto para pregar em Roma. Eu nem vou ficar envergonhado e ficar quieto aí, nem vou mudar o evangelho, eu estou pronto. Por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu conheço o evangelho, eu sei as suas afirmações, eu fui transformado por ele. Então esse mesmo Paulo diz assim em Efésios 6,14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingido os lombos com a verdade e com a couraça da justiça. É o escudo protetor da Enterprise. É porque Paulo não tinha visto ainda assim, Star Trek. Mas Paulo está dizendo assim, mantenha o escudo ligado. Não desligue. Não tente ligá-lo só quando você sentir que algumas coisas estão acontecendo, já está gente morta, desvios. Ou seja, se a cultura, se o meio à nossa volta tenta nos levar para longe da verdade de Deus, nós devemos manter os escudos levantados, cingindo os vossos lombos. O problema é que nós não achamos que estamos em perigo. Para que a gente precisa de um escudo? Por que o capitão lá da Enterprise não deixa aquele treco ligado? Porque provavelmente, para dar emoção, né, ao filme ou ao seriado, mas esquecendo isso, ele acha que não há perigo. Você só tem escudo se você achar que é perigoso. Se você acha que não dá perigo, como a nossa geração não sente que é perigoso, a mente da nossa cultura, então ela não tem escudo nenhum. Então a cultura formata a mente dela e ela acaba vendo um problema entre o amor e a ira de Deus. Ela não tinha escudos. Há
geração dela começou a redefinir amor, e ela não tinha o escudo para dentro de Paulo em Romanos, como nós vimos, de dizer, ele prova o seu amor conosco, nos livrando da sua ira, colocando essas duas coisas juntas. A prova do amor é a libertação da ira, salvos da ira. Nós não somos salvos de outra coisa a não ser da ira de Deus, como diz em Romanos, como nós vimos, 8 e 9, 5, 8 e 9. Então, quando é que nós estamos vulneráveis? E por que grande parte do que é pregado não é evangelho de jeito nenhum? Porque nós não estávamos prontos para pregar o evangelho, porque nós nos envergonhamos do evangelho, e porque nós achamos que as ideias da nossa cultura não eram perigosas, não conseguíamos mais ver quão anti-Deus elas são. Então nós não temos escudos nenhum, nós temos buracos teológicos, buracos tão grandes, que aquilo que define o amor de Deus para nós, passa a ser uma contradição. Aquilo que a Bíblia diz que Ele prova o seu amor, nos livrando da sua ira, nós falamos, Deus é amor e não tem ira. Nós, literalmente, contrariamos toda a verdade de Deus, porque nós temos buracos teológicos gigantescos. Então, como é que você e eu sabemos que nossa vida está cheia de buracos teológicos? Há alguns testes, eu não quero falar muito tempo a respeito dele, eu quero mostrar um aspecto de como a verdade é corrompida quando nós não temos. Mas por exemplo, o primeiro sinal de perigo, de que você não está com escudo, como lá, a Enterprise, não está com seus escudos ligados, ou como Paulo diz, o cingido com a verdade, os lombos com a verdade. O primeiro sinal de perigo é quando você deseja acreditar em algo. Quando você desejar acreditar em algo, liga os escudos todos. Você já devia ficar com ele ligado, mas se você não está, quando você deseja acreditar que algo é verdade, quando você tenta se convencer de que algo é verdade, você está com um buraco enorme, porque quando nós desejamos acreditar que algo é verdade, nós vamos fazer tudo para nos convencer de que aquilo é verdade. Quando eu quero acreditar que Deus é amor, e que isso significa que Ele não tem ira, então, eu não tenho mais escudo nenhum. Quando eu quero acreditar nisso, a Bíblia já não tem mais nenhum valor para mim. Eu estou com um buraco teológico enorme, e aí o humanismo secular chega e entra, porque não tem mais defesa. Eu desliguei os escudos da palavra, e isso tem sido comum. Então, sempre que eu me pego, você se pega querendo acreditar que algo seja verdade, por quê? Porque é confortável para nós, porque eu vou poder estar mais conectado com o mundo, com a cultura, porque eu não vou ser obrigado a dizer como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, então eu estou pronto para pregá-lo aí em Roma, eu não me envergonho, eu não estou constrangido. Então, quando eu começo a querer acreditar, é porque vai ser mais confortável para mim, porque eu vou estar mais conectado com o mundo. Então eu deveria imediatamente lembrar que eu devia estar com os escudos teológicos levantados, e que essa situação é extremamente perigosa, porque é óbvio que porque eu quero que algo seja verdade, aquilo não vai ser verdade. Eu saio do objetivo, eu saio do claro ensino bíblico, eu saio daquilo que é concreto, e eu esqueço que o amor de Deus é provado por Ele me livrar da sua ira. E o significado disso deve ecoar sempre em nossas mentes. Quando você quer acreditar, saiba, você não está com os escudos teus, você não está cingido com a verdade. É perigosíssimo, porque nesse momento, quando você quer acreditar, você desliga, mesmo que estivesse sendo instruído durante anos com a verdade, você desliga os escudos, você abre as comportas da racionalização, você desliga o botão da consciência, e você quer acreditar no que a cultura está dizendo, e você devia acender a luz vermelha, mas
Não é isso que acontece. Então, por que o erro se propagou assim? Por causa disso. Nós queríamos acreditar. E quando alguém quer acreditar, então, ele não tem mais escudo nenhum contra o erro. Ele não está mais cingido com a verdade. Em segundo lugar, você devia acender a luz vermelha de alerta. O escudo teológico ligado e forçá-lo ao máximo, quando é mais fácil acreditar. Quando qualquer coisa que seja dito é fácil acreditar, você devia ligar, né, o escudo de maneira dobrada. A vida cristã, a vida com Deus tem implicações práticas. Por que Paulo tem que dizer eu não me envergonho? Porque havia razões, humanamente falando, para se envergonhar. Porque a sociedade de Roma olharia tudo de um jeito que a maioria dos homens se envergonhariam do Evangelho de Cristo lá. Então, a segunda coisa é essa: quando é fácil acreditar, quando é fácil acreditar em algo, eu devo acender esses escudos, essas luzes, ligar o escudo, porque a sociedade não é só despreza, desconsidera a verdade de Deus, ela é hostil à verdade. Então nós somos constantemente, eu diria, confrontados com a tentação de acreditar em algo só porque vai facilitar nossas vidas. Por que eu tenho que pregar um evangelho que naturalmente seria vergonhoso alguém afirmá-lo na sociedade de Roma? Não seria mais fácil uma outra coisa? Quando eu chego a esse ponto, quando eu sinto que acreditar em algo vai fazer as coisas mais fáceis, e quando essa ideia me cativa, eu não tenho mais nada. Então é óbvio que é mais fácil fazer do mundanismo uma palavra oca sem sentido, porque aí eu posso viver como todas as pessoas que estão à minha volta, que não têm nenhuma relação com um Deus Santo. Porque aí eu não tenho que mudar o meu estilo de vida, porque minha vida não tem que se diferenciar de ninguém, eu não tenho que enfrentar aquilo que Paulo estava enfrentando. É mais fácil acreditar, por exemplo, que a relação nossa com Deus é essencialmente privada, porque aí vai me justificar a minha falta de compromisso com a igreja de Cristo. Quando acreditar em qualquer tese é mais fácil, é óbvio que eu estou com um buraco teológico, que não há proteção, é óbvio que o erro vai avançar. É mais fácil acreditar que a evangelização é só para quem tem dom, é só para alguns, porque aí eu não sinto a culpa por não estar pregando o evangelho ao mundo, porque eu, diferentemente de Paulo, me envergonho do evangelho, e como eu não tenho coragem de mudá-lo, então também não tenho coragem de pregá-lo. Eu não posso dizer como Paulo, eu estou pronto para pregar o evangelho aí em Roma, porque eu não me envergonho. Isso é ter desligado todos os escudos de proteção. O caminho fácil sempre acena para o erro total. Então, em primeiro lugar, o escudo deve ser, a luz vermelha deve ser ligada de que eu estou com os escudos desligados quando eu quero acreditar. Em segundo lugar, quando é mais fácil acreditar. Agora, em terceiro lugar, mais ainda, quando a cultura à nossa volta quer que a gente acredite. Tudo que a nossa cultura quer que a gente acredite devia fazer nós levantarmos todos os escudos teológicos, cingirmos os lombos com a verdade. A cultura é que fez as pessoas acharem que havia um problema entre o amor e a ira de Deus. A cultura queria que você acreditasse nisso, e a maioria dos cristãos acreditaram. Agora, é óbvio que isso entrou porque eles não tinham escudo nenhum, não tinham os lombos cingidos com a verdade. A cultura tende a nos formatar, é inevitável. Nós recebemos um fluxo constante de mensagens da nossa cultura. Você pode achar que o sermão é longo, mas você recebeu um sermão hoje o dia inteiro, vai receber amanhã.
A cultura diz para você o que é bom, o que é verdadeiro. A cultura diz o tempo todo para você o que é belo, o que vale a pena investir a sua vida. A cultura diz para você do que você ri, o que é engraçado. A cultura diz o que é aproveitar a vida. A maioria de nós nem percebe o fluxo constante com que essas coisas acontecem. Então, se nós não percebemos e se nós nos sentimos confortáveis no meio da cultura, então para que nós precisamos de escudo? Nós não temos escudo nenhum. Nós deixamos tudo desligado. Nós só ligamos escudos quando nós achamos que algo é hostil e perigoso. Quando nós nos sentimos confortáveis, não temos. A pressão da cultura não vem de um lugar, vem de todos os lugares. Vem da mídia, vem dos colegas, vem da leitura, vem de tudo. Todas essas coisas, no mundo de Paulo, dizia para ele, olha, você devia se envergonhar de falar isso em Roma, mas ele disse, eu não me envergonho. Paulo era um homem cheio de escudos, ele estava sempre pronto. Quando você começa a pensar, eu não faço isso, mas eu acho isso normal. Quantas vezes você já ouviu cristãos falarem isso? Não, eu não, mas eu acho normal. Quando você fala isso, você já perdeu a definição bíblica. É óbvio que você acha normal por outros padrões. É óbvio que você não tem. A cultura quer que nós acreditemos que, por exemplo, o casamento é só uma questão de desejos, que nada tem a ver com Deus. A corrente de fluxo, de pressão diária é muito forte. E é óbvio que a maioria das pessoas se sentem envergonhadas, sim. Então, se elas querem ostentar o evangelho, elas têm que mudar o evangelho para outro evangelho. Você não quer ser visto como um troglodita. Então, aos poucos, sutilmente, nossa cultura quer que nós acreditemos, por exemplo, que o consumismo ou o individualismo é as formas de realização da vida. E isso agora se tornou o evangelho. Por causa disso, a pregação da cultura sobre o materialismo, sobre o individualismo, gerou a ideia de que eu posso ser cristão sozinho, que eu posso viver em torno do dinheiro, juntar, servir a Deus e ao dinheiro, porque o fluxo é constante, eu não tenho escudos teológicos claros contra tudo isso. Então, em primeiro lugar, nós estamos em situação totalmente perigosa, e por isso que o erro se tornou comum, porque nós queríamos acreditar, porque era mais fácil acreditar, e porque nossa cultura queria que nós acreditássemos. Então, apesar da clareza bíblica, o erro avança. Em quarto lugar, nós devíamos reforçar o escudo quando acreditar em algo faz, eu diria, todo sentido para a mente natural. O senso comum do homem sem Deus pode compreender aquilo perfeitamente. Quando o senso comum do mundo pode entender perfeitamente, por exemplo, você falar em Deus que é amor, que não é ira, o senso comum do homem diz, eu acredito nisso aí. Você devia pensar, está errado. Está errado. Você não precisava nem ter dificuldade se você estivesse lendo a Bíblia, mas quando o senso comum do homem pode acreditar em algo facilmente, então naturalmente o homem acha e se sente um monte de coisa que está errado. Naturalmente o homem acha que ele é livre. E é por isso que quando Jesus disse, verdadeiramente sereis livres, eles ficaram com raiva de Jesus, porque todo mundo se sentia livre. É assim ainda. E o senso comum do homem definiu para a igreja que o homem é livre mesmo. Isso é a maior parte do que a igreja prega. O senso comum do homem vê ele como centro e Deus como aquele que deve satisfazer essas necessidades. O humanismo secular sempre parece óbvio para a mente natural. O amor que aceita toda espécie de erros e nunca se ira, e não é santo, e não derrama a sua ira, faz todo sentido para a mente natural. Parece óbvio para a nossa cultura. E como nós não bebemos da palavra de Deus, não temos escudos, nós ou começamos a pensar dessa forma e você vê cristãos fazendo essa pergunta como se tivesse uma flecha cravada no peito. Ele está com dificuldade mesmo.
Pastor, como nós vamos conciliar para as pessoas o amor de Deus e aí? O cara ele mesmo acha difícil. Ele não pode dizer assim, eu estou pronto para falar nisso aí em Roma. Não pode, ele está com dificuldades. Tudo que se encaixa tão bem na mente e é tão confortável para nós. Muitas pessoas na igreja começam assim, isso é tão óbvio. Quando as pessoas falam isso, nós já sabemos, pronto. Tão óbvio. É lógico, tudo que é lógico para a mente natural. Quando você diz isso, é lógico que você já desligou os escudos teológicos. Por quê? Se aquilo é lógico, qualquer coisa que não seja aquilo é o quê? É ilógico. Se é tão lógico para você, se é tão óbvio, se você, em vez de partir da Bíblia, você parte assim e diz, isso é tão óbvio, pronto, você não tem mais escudo teológico. Por quê? Porque qualquer coisa que contraria o que você decidiu que é lógico, é ilógico. E o que é ilógico, você não pode aceitar. Então é óbvio que quando é lógico, nesse momento todos os escudos teológicos foram desligados. Porque qualquer coisa que contraria o que é lógico, é ilógico para você. E você já decidiu que aquilo é lógico. No senso comum de Eva, era tão lógico, em sua conversa com a serpente, comer daquele fruto, mas não era do ponto de vista de Deus. Ela nunca devia ter partido do princípio de alguma coisa lógica ou óbvia, partindo de outro lugar. Ela não tinha mais escudos, nós simplesmente desligamos. Então um alienígena vem com a sua nave, não é? Como um Star Trek, bum, detona a nossa... É por isso que a igreja tem propagado o erro e não a verdade.